Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou cobrir a estrutura básica de criação de macros para vocês entenderem como é que as macros realmente funcionam, tá? Eu vou começar fazendo uma gravação de macro, vou clicar aqui na minha guia do desenvolvedor. Quem não tiver a guia do desenvolvedor habilitada, tem que assistir um vídeo meu como habilitar essa guia. Eu vou gravar a macro e nessa macro aqui eu vou escrever o meu nome, só isso, tá? Vou parar essa gravação e vou dar Alt F11 ou então clicar no Visual Basic para mostrar essa macro para vocês. Então olha só, eu vou vir aqui, esse botãozinho aqui, janela do projeto, né, Project Explorer, vou clicar aqui em módulos. As macros são gravadas em módulos e é importante você deixar as macros dentro de um módulo, porque se você gravar uma macro dentro de uma planilha, ela vai até executar bem dentro da planilha dela. Porém, quando ela começa a acessar outras planilhas ou outros arquivos, ela dá erro. Então, por mais que esse espaço aqui, ó, plan 1, esse espaço em branco seja tentador de criar uma planilha, a gente sempre vai criar a planilha dentro de módulo. E se não tiver um módulo, você vai vir aqui inserir módulo, ou então vai vir aqui inserir módulo, tá? E vai criar a macro. Então, essa foi a macro que a gente criou. A macro começa com sub, de subrotina, e termina com end-sub, tá? Quando você grava uma macro, ele faz umas linhas aqui de atalho, comentários, e ele prepara aqui tipo um cabeçalho da sua macro, tá? Você não precisa disso, você pode pegar aqui todos os comentários em branco e apagar, ok? Se quiser fazer um comentário seu, você pode fazer aspas simples, tá vendo? Está em preto ainda? Aí eu vou escrever comentário, e quando eu aperto um Enter, fica verde. Então, mostrando que essa é uma linha, não é um código, é só um comentário para depois eu ler e entender o que está acontecendo. Ou então outro programador abrir aqui e entender o que está acontecendo, os próprios alunos estudarem. Tá? Aqui ele fez uma indentação, deixou um espaço entre a margem aqui, para ele poder, só para dizer que esse código está dentro dessa macro. Tá? Então, você pode criar uma indentação, você pode vir aqui, apertar Tab, ou então você pode voltar. Daqui na verdade não interessa, isso aqui é só para você ficar uma coisa mais bonita ao seu olho. Então a gente coloca geralmente um código dentro do outro. Isso é para fazer aquilo, que é para fazer aquilo outro, a gente vai sempre fazendo a indentação, tá? É muito comum você ver indentações assim, tá? Uma coisa dentro da outra. Você pode deixar linhas em branco, então posso vir aqui e deixar linhas em branco para ficar... O objetivo aqui é ficar mais fácil, ficar mais amigável ao olho humano esse código. Então eu deixei um comentário, um espaço, um comentário, outro espaço, coloquei o código dentro da sub com indentação, colocando um tabzinho e depois dei mais um espaço em branco, coloquei um sub. Então ficou mais bonita a macro, ficou mais fácil de a pessoa entender. Eu posso até pegar esse comentário e fazer assim, ó, colocar ele para cá, para dizer que esse bloco de comentário está comentando essas linhas, tá? Então o objetivo é o objetivo estético, para a função ficar funcionando bonito. Se você clicar aqui, você vai criar uma interrupção, que é um ponto de parada, que a macro para quando chega nessa linha, para você ver o que está acontecendo e fazer testes, fazer depuração, que é achar erros no código. Se você clicar nessa linha sem querer, você clica de novo para tirar, tá? Porque isso a gente vai ver mais à frente em depuração. Outra coisa que você pode fazer é criar uma macro do zero. Como é que você cria uma macro do zero? Você cria sub, espaço e coloca o nome da macro. O nome da macro não pode ter espaço, não pode começar com número e não pode ser uma palavra reservada do VBA. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, teste underline macros. Quando eu faço isso, eu aperto Enter, ele já cria para mim os parênteses e o end-sub. E para que serve esse parênteses vazio aqui? Esse parênteses vazio significa o seguinte: o que essa macro precisa para ser executada? Se o parênteses está vazio, significa o seguinte: ela não precisa de nada para ser executada. Eu posso apertar play que essa macro vai ser executada. Tá? Agora, imagine que eu faço o seguinte: eu coloco x igual a 2, tá? Chamo a macro 1 e passo o valor de x para ela. Então, eu estou chamando a macro 1, que é a macro aqui de cima, e passando o valor de x. E aqui eu falo, macro 1 recebe alguma coisa, por exemplo,
batatinha. Não interessa, entendeu? Eu estou passando, esse X aqui vai entrar no lugar de batatinha. Então eu posso fazer aqui a seguinte macro. Posso vir aqui e colocar message, não vou escrever no Excel, melhor, range. A2 recebe batatinha, tá? Então eu posso executar essa macro no início? Não posso, porque essa macro, para ser executada, ela precisa de batatinha. E se eu apertar play aqui, eu não estou passando batatinha para ela. Então essa macro não pode ser a macro que inicia o meu projeto, porque ela precisa de alguma coisa e aqui eu não estou passando nada para ela. Agora, a macro de baixo pode ser uma macro de início no projeto, porque como o parênteses está vazio, ela não precisa de absolutamente nenhuma informação para ser executada. Então, ao executar essa macro, o que acontece? Eu coloco x igual a 2, e chamo a macro de cima passando um argumento de x, que no caso é igual a 2. Quando eu faço isso, acontece, ele chamou a macro 1 e passou o x para batatinha igual a 2. Me entenderam? E agora eu posso falar o seguinte, o range A2 é batatinha igual a 2. Então, por isso, e depois que eu terminar de executar a macro 1, eu volto aqui para terminar de executar a teste macros. Porque afinal, nessa linha aqui, ele parou essa macro, foi executar essa daqui e agora está terminando de executar essa novamente. Tá? Que tal? Eu acho que vocês não sabiam disso, né? E está aqui na minha planilha, ó, range A2 está com o valor de 2 aqui. Tá? Ok. Mais uma coisa que eu preciso ensinar para vocês, que eu acho interessante, para quem está aprendendo macros. Eu também posso fazer uma coisa chamada function. E vou chamar aqui média. Média exemplo. Tá. A function. Detalhe. Antes de falar de function, eu não poderia criar uma variável aqui chamada teste macros. Por que eu não posso criar essa variável? Porque eu não posso ter uma variável com o mesmo nome da minha macro. Tá? Vai dar erro. Ó, ele não deixa eu executar. Ok? Agora, vamos lá, functions. Quando você vai no seu Excel e faz igual, soma 2 e 2, eu estou somando 2 com 2 e estou chamando uma função do Excel que é a soma, e deu 4. Graças a Deus. Então, eu posso agora, o Excel me permite eu criar a minha própria função. E a gente vai fazer aqui uma média de 3. Então, ok? Olha como é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma função média exemplo. E nessa função média exemplo, eu vou receber 3 argumentos. A, B e C, por exemplo. Ok? E agora eu vou falar o seguinte. Eu vou pegar o nome dessa macro, dessa função. Vou falar que ela é igual a mais B mais C dividido por 3. Então, aqui na função, eu posso usar uma variável que é o mesmo nome da função, porque ela vai retornar esse valor aqui. Ok? Como é que eu testo isso? Vou colocar uma interrupção aqui e vou escrever igual, média, exemplo. Está vendo? Ele já pegou a minha função que eu acabei de escrever. E vou colocar qual é a média do número 2 com 6 com 9. E vou apertar Enter. E deu um erro. Faltou aqui, ó. Desculpa. Ponto e vírgula, tá? Ponto vírgula, ponto vírgula. E agora ele travou aqui e eu posso executar passo a passo. E a média ficou ABC deu 17 dividido por 3, ficou 5,6666 e end function voltou o valor aqui para o meu Excel 5,66666. Tá? Então, é assim que a gente trabalha com funções. Então, o seu Excel é difícil, eu sei. Se o Excel não tiver uma função que você queira usar, você pode criar a sua função. Então, aqui no VBA, a gente não só cria macros, a gente também cria funções também. Não é difícil vocês perceberem que o VBA é o programa usado pela Microsoft para criar o Excel. E todas as funções que a gente usa no Excel, ProcV, Pivot Table, Chart, tudo isso daqui foi programado dentro do VBA. Óbvio, usando macros muito mais complexas do que essa que a gente está trabalhando. Tá ok?
Muito obrigado, assine meu canal no YouTube e meu site macrospeccionapratica.com.br para ver mais exemplos. Obrigado e até a próxima.